Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui a partir do nosso canal, o canal da Congregação Batista Luz da Vida, para louvar e exaltar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Estamos alegres mais uma vez pela semana que o Senhor nos concedeu, por podermos estar vivos, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez para louvá-lo e engrandecê-lo. Hoje é domingo, 7 de junho de 2020, culto da Congregação Batista Luz da Vida, que está há praticamente 3 meses fazendo cultos online, e nós glorificamos ao Senhor por esta oportunidade, por esse canal que o Senhor nos abriu, por essa possibilidade de estarmos edificando vidas através da palavra de Deus e buscando a presença do Senhor, louvando e exaltando a Ele. Portanto, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, você que está conosco nessa noite. Que Deus fale ao seu coração. Esse é o desejo do coração desse pastor. Que Deus fale ao seu coração. Não que eu ou qualquer das pessoas que participarão deste culto fale ao seu coração, mas que Deus fale ao seu coração. Revele a sua vontade para a sua vida. Tem um versículo que eu gostaria de ler nessa noite que revela a vontade de Deus para nós. Revela o desejo desse pastor para você. Que é um versículo que marcou muito a minha vida, que é o Jeremias 33, 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Portanto, esse é um momento em que nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, e é um momento que nós estamos na presença de Deus, e eu rogo a Deus que fale ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria fazer um pedido para você. Você que está nos acessando, você que está conosco, toque lá no sininho do canal. Faça a sua inscrição, tá certo? Para que todas as vezes que entre os nossos cultos no ar, você seja notificado. No seu celular, no seu smartphone, você seja notificado. E também, se você gostar, do conteúdo deste culto, você vai lá e deixa o seu joinha, tá bom? É importante para que a gente possa ter visibilidade no YouTube. Ok, queridos? Então vamos orar, vamos entregar ao Senhor este culto, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem derramado na vida, ó Deus, do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela tua congregação, ó Pai. São mais de 2 meses, quase 3 meses, ó Senhor, que nós estamos longe uns dos outros, mas tão pertos, ó Pai, mediante as tecnologias que nos são disponibilizadas, mesmo com as nossas limitações, ó Pai. Esteja, pois, abençoando, ó Deus, cada família, cada lar, ó Pai, de cada irmão e irmã da nossa igreja, que mesmo distantes, ó Pai, de poder prestar-te culto presencialmente, tem sido, ó Deus, canais de bênção na vida daquelas pessoas que os cercam. Te rogo, ó Deus, que tu estejas abençoando cada família, cada familiar, ó Pai. Abençoando, ó Deus, a nossa rua ali no Caçote. Abençoando, ó Deus, ali a rua Jataúba, Pai. Derramando paz e bênção, fazendo com que nós possamos, ó Deus, ser canal de bênção para aquela localidade. Abençoa a nossa congregação, é isso que eu te peço. E te peço, ó Deus, que tu recebas a nossa adoração, ó Pai. De cada um de nós, ó Deus, que participaremos desse culto ativamente, louvando, orando, te exaltando, buscando a tua presença, Pai. Assim como aqueles, ó Deus, que estão em casa, que não participarão efetivamente e diretamente, o Senhor possa, Pai, falar, ó Deus, através de cada um de nós. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Nós estamos te clamando, portanto, ó Pai, esperando de ti, Senhor, a tua paz, o teu direcionamento, ó Pai, clamando ao Senhor e esperando a tua resposta. Fala aos nossos corações, ó Deus, e abençoa cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada pessoa que estará se conectando e que está se conectando conosco através, ó Deus, destes cultos, ó Pai. Esteja falando ao coração de cada uma delas. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Feito esse momento de introdução e momento de oração, eu queria convidar
o nosso querido Cleiton com a irmã Jo, que estarão louvando ao Senhor com um cântico. Vamos adorar ao Senhor juntamente com o Cleiton. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o meu prazer e o meu louvor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Em espírito, em verdade. Amém. Deus abençoe o nosso querido irmão Cleiton. Queria convidar agora duas irmãs que estive visitando essa semana para que façam a leitura bíblica do dia de hoje, do nosso culto. Essa leitura será realizada pela irmã Nilza e pela irmã Priscila, que vão estar dividindo aí a leitura. Mãe e filha vão estar nos dirigindo na leitura. Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 11 até o verso 26. A graça e a paz com os irmãos. Vou ler o versículo de Atos 3, a partir do versículo 11. E apegando-se o povo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao apêndice chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Faraós, israelitas, por que vos maravilhais com isto?
Ou porque olhas tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vos negaste o santo e o justo, e perdiste que se fosse vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, dos que nos somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que verdes e conheceis, que é a fé que por ele deu, e a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todas as profecias, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependeu-lhe-se, pois voltasse-lhes para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descansos da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus ressuscitará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre dos seus irmãos um profeta como eu. Ouça em tudo que lhe disser. Que não ouvir essa profecia será eliminado do meio do seu povo. Os profetas de Samuel, em diante um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas da aliança de Deus, fez como os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém. Feita essa leitura, nós agora, como temos feito em todos os nossos cultos, aliás, vamos para mais um momento de louvor. Queria chamar Cleiton mais uma vez. Cleiton, vamos adorar ao Senhor.
Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Amém. Amém. Quero agora sim, como temos feito todos os cultos da nossa congregação, os nossos cultos online, esse é um momento de nós orarmos pelo Brasil. Nós sabemos que o Brasil está passando por um momento dificílimo do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Nosso Brasil precisa ser sarado pelo Senhor. Nosso povo precisa clamar para que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Portanto, nessa noite eu gostaria que a irmã Alaide pudesse estar orando, né, pelo nosso país e pedindo ao Senhor que abençoe os profissionais de saúde, os hospitais, abençoe todos os órgãos e pessoas que estão voltados ao combate ao coronavírus. Então, irmã Alaide, em nome de Jesus. Graça e paz para todos os irmãos. Aqui está. Eu te agradeço, Jesus, esse momento que nós estamos aqui reunidos, no teu nome santo e poderoso. Eu te peço, Jesus, que tu abençoa todo o nosso Brasil, todo o nosso país, Senhor, que tu abençoa como tu tem abençoado. Deus também, todos os jovens, Senhor, todas as crianças, abençoa, Senhor, que eles possam obedecer a seus pais, em nome de Jesus. Abençoa todos, aqueles que estão enfermos, Senhor, abençoa. Abençoa os hospitais, Senhor, as enfermeiras, os médicos, os pacientes, abençoa todos, Jesus. E abençoa toda a igreja do nosso país, e todo o país, estão nas tuas mãos, toda a igreja. Ajuda, Senhor, que nada venha impedir, Senhor, o trabalho do teu povo. É em nome de Jesus que eu agradeço por todos e que nas nossas orações suba o trono da tua graça. Amém. E seja correspondida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Alaide. Eu quero, nesse momento, fazer os nossos avisos, os avisos da congregação que são tão importantes para a vida da congregação. Quero que os irmãos lembrem-se que estamos mais uma vez em campanha das nossas cestas básicas. Os irmãos se lembram bem. Entregamos 3 cestas básicas por mês e estamos em campanha agora no mês de junho para entregar as cestas básicas do mês de julho.
cestas que serão entregues no começo do mês de julho. Então, se você não entregou as suas primícias ainda, se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua oferta de gêneros alimentícios para as nossas cestas básicas, peço que você entre em contato ou comigo ou com o irmão Claudeci, tá certo? O Claudeci tem nos prestado esse serviço abençoado de estar de casa em casa buscando as cestas, buscando as primícias dos irmãos para a composição das cestas, tá certo? Ele, Claudeci, irmã Jo, irmão João são os responsáveis pelo Ministério de Ação Social da nossa congregação, estão ligados aí o tempo todo, Claudeci indo de casa em casa inclusive. Portanto, se você puder, faça essa doação durante esse mês de junho. Muito bem, quero também lembrar aos queridos que estejam orando pelas famílias. Ou como é importante, irmãos, nesse momento de reclusão, estarmos orando pelas nossas famílias. Quero pedir especificamente, ore pela irmã Jo, pela família da irmã Jo. A irmã Maria Ribeiro continua internada. Ore por essas pessoas e todos os irmãos e sobrinhos da irmã Jo que estão lá também na casa deles, adoentados, etc. Então orem por eles. Quero pedir também pela irmã Dora. Irmã Dora, estive conversando com ela essa semana e tem muitas questões que precisam das nossas orações na sua família. Enfim, estejam orando pela família da irmã Jo. Quero pedir pela família da irmã Dora. Quero pedir também que os irmãos estejam orando pela recuperação. Agora já a bênção praticamente completa. Pela recuperação do pastor Roberto. Muitos não sabem, mas o pastor Roberto testou positivo para coronavírus e a irmã Maria também. Portanto, esteja colocando a vida deles nas suas orações. Já estão saindo do período crítico, não é? Daqueles 14 dias, a irmã Maria já passou, o pastor Roberto está completando já acho que um ciclo de 15, 16 dias, então praticamente já venceram a Covid, mas peço também que estejam orando pela Priscila, que é filha deles, né? A irmã Priscila, que é filha do pastor Roberto, que está esperando o resultado do exame. Quero pedir que os queridos estejam orando pela irmã Eliomar. Ela tem um sobrinho, né? E que assim como o meu João é autista, então estejam orando pelo sobrinho da irmã Eliomar, que é membro lá da Igreja Batista de Afogados. Quero pedir pela irmã Roseli, que é líder de pequeno grupo lá na Igreja de Afogados também. A irmã Roseli testou positivo para coronavírus e pede oração. Inclusive peço que os irmãos estejam orando pelo seu esposo e o seu filho, né? Roberto pai e Roberto filho. Estejam orando por eles, para que Deus assim possa abençoar essa família e que eles também não peguem, né? Queridos, queria pedir por 2 casais assim que são bênção de Deus na minha vida e são pessoas maravilhosas, né? Primeiro são os meus cunhados, André e Alexandre, que tiveram uma grande perda essa semana, esses 10 dias aí últimos. Estejam orando por esse casal, em nome de Jesus. Estejam orando pelo meu irmão e minha cunhada Francelice, né? Maurício e Francelice. E pelas filhas deles, né? Alice e Lara Beatriz. Que o nosso Deus possa estar abençoando este lar em nome de Jesus. Quero pedir também que você esteja orando pela saúde da irmã Carminha. A irmã Carminha é uma pessoa muito querida também, que mora lá em Alagoas, mora lá em Maragogi. Que você esteja orando pela vida dela, né? Orando pela sua família. Uma outra pessoa muito querida também, doutora Vera, que é assim a pessoa do meu coração, e a sua família também. Essa semana estivemos conversando e ela pediu oração que você esteja apresentando Vera, João, Neemias, Calvino, tá certo? Esteja lembrando nas suas orações dessa família, em nome de Jesus. Quero pedir mais uma vez pela irmã Helenildes e Edileuza, que perderam a irmã Diana. Enfim, você já conhece a família, ore por essas servas de Deus. Queria também mais uma vez pedir por Fernanda, né, sobrinha da irmã Cristina, por toda a família, na verdade, né, que perderam também. A avó de Cristina morreu, a avó de Fernanda faleceu, que era tia de Cristina, então orem pela família. Queria pedir pela família da irmã Ide, que também é membro lá da Igreja da Mostardinha, ore por essa família. Quero lembrar todos vocês a orar pelos profissionais de saúde, né? Ore pelos profissionais de saúde. Nós podemos citar alguns aqui. Então a irmã Jo, que todos nós conhecemos, a irmã Priscila, neta da irmã Laide, a irmã Priscila,
que é filha do Rinaldo e da Regina lá da Mostardinha também. Quero pedir pela irmã Tatiane, que é prima do pastor Anderson, também é profissional de saúde, tá certo? Orem também, meus queridos, pelos médicos, orem pelos plantonistas, orem pelos maqueiros, orem por todos aqueles que estão nesse momento de pandemia trabalhando na linha de frente no combate a essa doença terrível. Quero pedir que você ore pelos desempregados. Infelizmente, o nosso país está atravessando um momento muito difícil, comércio fechado, muitas indústrias fechadas, muitas pessoas indo à falência, inclusive, e muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Ore por esses pais e mães de família. Peço que você esteja colocando em primeiro lugar a prioridade no seu lar, de manter os cultos no lar. Temos dado essa orientação. Pelo menos às quintas-feiras, que seria o nosso culto de oração. Pegue o vídeo que o pastor Marcelo está mandando no WhatsApp e utilize juntamente com a sua família para momento de oração, momento de dedicação das suas vidas ao Senhor. E meditem naquele rápido vídeo que nós temos feito, naquela rápida devocional que nós temos feito. Inclusive, quero lembrar a você que as nossas devocionais diárias, ore para que Deus esteja nos dando sempre capacidade e a possibilidade de escrevermos diariamente aquelas devocionais para você, que vai no WhatsApp e você pode compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Em nome de Jesus, esteja orando por esses motivos. Perdoe o pastor que de repente pode se esquecer de algum pedido que você tenha feito durante a semana, mas esteja sempre me lembrando pelo WhatsApp. Passe a mensagem: pastor, ore pela minha família, pastor, ore pelo meu filho, pastor, ore, coloque a igreja em oração por esta causa, por este motivo, e nós vamos estar aqui apresentando diante de Deus, diante da igreja, para que possamos orar juntos. Amém? Esses são os nossos avisos. Infelizmente, as nossas programações estão suspensas devido à pandemia. Mas esteja orando especificamente por este culto, pela gravação deste culto. Ore pelo irmão Cleiton, que tem sido uma bênção de Deus na edição dos nossos cultos. Ore pela vida dele para que Deus possa estar cada vez mais abençoando a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Esses são os nossos avisos. Amém, queridos. Vamos agora pedir para a irmã Alana fazer uma oração pelas famílias. Querido Deus, eu venho aqui, ó Pai, para te pedir que visita, Senhor, todas as famílias que estão passando por essa situação, Deus, de pandemia, e muitas famílias têm não só 1, 2, 3 infectados com esse vírus. Eu venho pedir, Pai, que visite esse leito de hospital, visita a casa desse irmão, Deus. Ele precisa de Ti, Senhor. Há irmãos que não podem orar, temos que orar por eles, que eles estão impossibilitados até de falar. Estão respirando apenas com a ajuda de aparelhos. Então, Pai, eu venho te pedir aqui, Senhor, junto com meus irmãos, que visita, Senhor, traz a cura, traz o livramento, Pai. Te agradeço por tudo e por todas as oportunidades que a gente tem de estar ou na congregação, ou ter a oportunidade de estar fazendo vídeo e estar levando a tua mensagem, Senhor, para todos que assistam, todos que escutem, todos que participem. Obrigado, Deus. Amém. Queridos, nós vamos agora para a nossa mensagem bíblica. E eu estive aqui olhando nos meus arquivos e eu percebi que um vídeo que eu gravei em... não consigo mais aqui verificar qual foi a data, mas se eu não me engano, 22 de março. E esse vídeo acabou que eu não consegui postá-lo no nosso grupo de WhatsApp. Foi uma mensagem que a gente montou, inclusive eu preguei ela em algumas outras oportunidades nesses quase 3 meses aí, em alguns outros lugares e tal. Mas essa é a mensagem que eu gravei para os irmãos e não pude compartilhar. Portanto, a mensagem do dia 22 de março, e que eu gostaria que nesse momento pudesse abençoar a sua vida e falar ao seu coração. Mensagem a respeito do profeta Elias, de como Elias foi ousado no Senhor, de como Elias foi
limitado, foi humano, e de como Deus graciosamente foi buscar Elias na caverna. Portanto, medite nessa mensagem, medite nisso que Deus tem a falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Hoje é domingo, 22 de março de 2020, né? E eu estive meditando esses dias a respeito do que nós poderíamos conversar um pouco mais, à luz da palavra de Deus, sobre esses dias difíceis. Eu sei que eu já mandei para o WhatsApp dos irmãos e para alguns entreguei pessoalmente algumas devocionais, né, algumas liturgias de culto, inclusive para o dia de hoje. Mas eu queria gravar esse vídeo porque, pensando nessas coisas, em tudo que está acontecendo, me veio ao coração um texto da palavra de Deus, na verdade um personagem da palavra de Deus, que nos ensina muito e pode nos ensinar muito. Este é o profeta Elias. Eu queria falar a respeito deste homem de Deus e 2 momentos, pelo menos, da sua vida, do seu ministério, que nos trazem grandes ensinamentos. E se a gente tivesse que dar um título para essa rápida reflexão, seria Profeta Elias, a sua ousadia e o seu medo. E eu queria falar com você a respeito desse homem de Deus e meditar um pouco a respeito de alguns momentos da vida dele. E para a gente poder entender um pouco melhor quem foi Elias, não é? Elias profetizou nos reinados do rei Acabe e Acasias, num período em que o povo de Israel estava dividido. O reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel era o reino do norte e o reino do sul era o reino de Judá. Então, uma nação separada. O seu ministério termina com a descrição maravilhosa do seu arrebatamento aos céus, diante dos olhos de Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 9 até o versículo 11. Elias profetizou num tempo muito difícil para a nação de Israel, para o reino do norte, sobretudo porque a sua missão era profetizar contra o Deus com D minúsculo chamado Baal. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, introduziram no reino do norte práticas pagãs, práticas de adoração a Baal, e inclusive construindo em Samaria, que era a capital deste reino, um templo para esse Deus. E o ministério de Elias previa guerra, previa profecias contra o povo e contra Baal e contra as práticas de adoração a esse falso Deus. O seu ministério, o ministério de Elias, divide-se em alguns momentos muito importantes. Então, ele inicia o momento do seu ministério é iniciado quando ele avisa ao rei Acabe da grande seca que virá sobre a nação. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Um segundo grande momento é o embate que Elias tem com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, entre os versos 20 e 40. Um outro momento muito importante é a fuga para o Monte Horebe. Um quarto momento importante da vida de Elias e seu ministério é a profecia contra Acasias, ou acerca de Acasias. E o último tópico que nós podemos destacar é o seu arrebatamento aos céus, um momento muito importante na vida de Elias e na vida daqueles que entendiam a quem Elias servia. E hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos acerca de 2 momentos. Desses 5 que nós citamos, eu queria falar a respeito de 2. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a ousadia em desmascarar os profetas de Baal. No capítulo 18, verso 21, Elias faz uma grande pergunta ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E é muito, muito salutar pensarmos a respeito disso. Até quando o povo de Israel ficaria entre servir a Deus e servir a Baal? Até quando o povo de Israel ficaria pensando flutuando, por assim dizer, entre servir ao Deus verdadeiro, ao Deus dos seus pais, ao Deus dos seus antepassados, e servir a Baal, um Deus limitado, mentiroso, uma invenção, não é, criado por homens para fazer com que as pessoas estivessem longe
de servir a Deus. E ele é muito enfático em perguntar no verso 21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E diante desta pergunta e diante deste contexto, Elias faz uma proposta. Elias lança uma proposta entre os versos 23 e 25. E ele diz o seguinte: deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. E invoquei o nome do Senhor, invoquei o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Aqui uma proposta ousada da parte de Elias para os profetas de Baal, fazendo com que eles provassem a existência do Deus deles. O texto segue dizendo que eles prepararam o novilho, pelo momento em que Baal mandaria fogo sobre esse holocausto. O cenário, meus amados irmãos, era exatamente esse. 450 profetas de um Deus falso que tomaram o novilho e que clamaram a manhã inteira e até aproximadamente às 3 horas da tarde. E diz o texto da palavra de Deus que não se ouviu absolutamente nenhuma manifestação de nada, absolutamente nada, para consumir aquele holocausto. 450 homens, profetas de um Deus falso, contra um homem, porém um homem de Deus, um profeta que buscava a face do Senhor. Muito bem, verso 27, Elias começa zombando dos profetas. Diz o texto assim: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades de alguém, ou de viagem, ou a dormir. Será que ele vai despertar para atender vocês? E os profetas de Baal, diz o texto, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, clamando ao seu Deus segundo o seu costume, até derramarem sangue. E Elias, no verso 27, simplesmente começa a zombar desse povo. E de repente ele diz: chega, agora é a vez, e agora é a minha vez. O verso 30 diz que: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Vocês já olharam demais para esses homens, vocês já observaram tudo o que eles fizeram, aquilo que eles profetizaram, que gritaram, que se bateram. Agora é hora de vocês chegarem-se até mim, porque agora é a hora do Deus de Israel. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um errego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a 3ª, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ela encheu também de água o rego
em volta do altar. E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. E esse texto é um texto muito interessante, porque me lembra uma oportunidade em que eu estive num acampamento há muitos anos atrás. E nós estávamos assentados num grande lugar, né, num grande terreno, e o pastor falava exatamente a respeito desse texto. E havia como que um altar de holocausto no meio de nós. Tá? E havia como que uma corrente de ferro, uma corrente que corria até uma árvore, e a gente não entendia por que aquilo estava do meio daquele altar até uma árvore. Era de noite, e eu fico imaginando, meus amados irmãos, diante dessa experiência que eu tive, como não deve ter sido maravilhoso para o povo ver como Deus agiu e como Deus respondeu a esse clamor de Elias. Num dado momento em que o pastor utilizou-se deste texto para fazer o clamor de Elias, alguém subiu na árvore, amarrou uma estopa bem grande, um tecido bem encharcado com óleo, com alguma coisa, e soltou de cima da árvore, e aquilo escorregou por aquele fio, por aquela corrente, né, que levava até aquele altar, e chegando lá, como que uma pequena explosão aconteceu, né, e aquilo pegou fogo imediatamente. Tamanha foi a nossa surpresa, porque ninguém esperava isso. Todo mundo estava de uma distância segura daquele objeto, daquelas madeiras, daquelas coisas, e foi interessante porque nós pudemos ali ter uma experiência muito próxima, ou pelo menos não tão próxima, mas assim, a gente pode ter uma pequena ideia de como Deus agiu naquele momento, mandando fogo para consumir o holocausto que Elias havia feito. Elias tomou algumas providências, e é importante que a gente pense sobre isso. Elias zombou do inimigo. Elias restaura o altar de Deus que estava quebrado, e tantas vezes as nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam existem tantos altares quebrados que as pessoas simplesmente não se apercebem. Ele restaurou o altar de Deus, escolhendo 12 pedras, inclusive, para representar as 12 tribos de Israel, as 12 tribos descendentes de Jacó, e fez algo impressionante. Para marcar a vida daqueles que ali estavam, ele mandou que as pessoas molhassem o holocausto. Não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes, para que ficasse visto que o poder de Deus, que Deus era poderoso. Elias clama a Deus de uma maneira espetacular. Cai fogo dos céus. Foram consumidos holocausto, terra, lenha, pedras e água que estava acumulada no rego, no entorno do altar. O povo caiu em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E meus amados irmãos, o quanto nós estamos esquecendo desta verdade. Quantas vezes nós estamos servindo a tantos outros deuses, pensamos no dinheiro de maneira exacerbada, pensamos no trabalho de maneira exacerbada, colocamos tantas prioridades na vida da gente e esquecemos de Deus. E a pergunta que Elias nos faz é: até quando vocês vão pensar dubiamente? Até quando vocês vão estar pensando em 2 coisas ao mesmo tempo, sem saber a quem servir e a quem buscar? Mas eu disse que falaria de 2 pontos a respeito da vida de Elias, e eu quero falar a respeito do segundo agora. A sua fuga e o seu desânimo, a sua fuga para o Monte Horebe e o seu desânimo, que vai culminar na entrada na caverna. O seu desânimo diante da perseguição de Jezabel o fez entrar em desespero, e o texto ele é tão objetivo nesse ponto que parece que nós estamos falando de 2 pessoas diferentes. E aí é onde está o X da questão.
Tantas vezes nós nos colocamos como super-heróis, tantas vezes nós nos colocamos como pessoas inabaláveis. E nos esquecemos que aquilo que nos move, que nos sustenta, que nos faz caminhar, que nos dá a capacidade de entendermos a vontade de Deus e fazermos a sua vontade na nossa vida, vem simplesmente de Deus. É ou não é verdade? Elias chegou a pedir a sua morte. Rogou a Deus pedindo a sua morte depois de ter fugido dali, diante da perseguição de Jezabel, por ter ele incitado o povo a matar os 450 profetas de Baal. Elias foi tomado de grande medo, ficou inquieto, fugiu, pediu para morrer, deitou-se para dormir, muito provavelmente acreditando que Deus atenderia o seu pedido. Mas aconteceu algo muito interessante da parte de Deus na vida de Elias. Deus o acordou 2 vezes e o alimentou 2 vezes, porque faria ele uma grande caminhada. Meus amados irmãos, precisamos pensar nisso também, porque quantas vezes Deus já nos acordou? Quantas vezes Deus já nos fortaleceu? Elias foi acordado 2 vezes por Deus e foi alimentado 2 vezes por Deus. Na segunda oportunidade, Deus o acordou e disse para que ele comesse, porque ele teria uma grande caminhada para fazer. Elias iria até o Monte Horebe. E lá, ele seria tratado da parte de Deus. Vocês já pararam para perceber que no capítulo 19, o verso 8, diz que levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites, meus irmãos, é exatamente o tempo de uma quarentena. Interessante isso, né? No momento mais difícil da vida de Elias, o profeta entrou em quarentena com Deus. Chegando ao monte, inclusive, foi estar recluso numa caverna. Nós estamos exatamente numa quarentena. Não sabemos se será de 40 dias, se será um tempo menor ou maior, mas nós estamos em quarentena. Só que entrando Elias no monte e estando na caverna, Deus foi o resgatar do mais profundo desânimo, da mais profunda tristeza, por não entender, não compreender no seu coração por que foi-lhe dado um poder extraordinário de rogar a Deus, de clamar a Deus e de fazer com que o povo acordasse, não é, da sua cegueira espiritual e pudesse perceber o quanto os profetas de Baal falavam apenas de mentira e de um Deus que não existia. E de repente, o seu coração é tomado de uma tristeza tão grande, mas tão grande, que o faz fugir da sua terra, fugir de onde ele estava, fugir do meio do povo, fugir do reino. Importante nós pensarmos que, a partir do verso 11, Deus começa a falar com Elias de per si, de uma maneira bem particular, sozinho. Elias andou aproximadamente mais de 100 quilômetros, irmãos, até o Monte Horebe, para estar ali e diante de Deus, no monte de Deus, poder ser tratado pelo Senhor, pessoalmente. O texto em questão fala que, estando Elias lá na caverna, eis que o Senhor passava, e como também um grande e forte vento, o que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E eu entendo que o registro desses detalhes era para tentar descrever a intenção de Deus para com Elias. Que mesmo passeando perto dali, ou perto de Elias, no verso 11, ele não tinha necessariamente a intenção de assustá-lo ou de mostrar o seu poder. Não. Afinal de contas, Deus não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Mas Deus estava presente. Deus estava tentando mostrar-lhe a sua vontade de cuidar dele, de estar perto dele. Deus estava falando a ele com a sua voz mansa e delicada. A minha Bíblia usa um verso,
uma palavra muito interessante para descrever essa voz de Deus. Um cicio, silencioso, uma voz mansa e delicada. Deus queria que ele entendesse que, por mais que tivesse sido extraordinária a experiência com ele, quando ele derramou o fogo dos céus, ele também era um Deus manso e delicado. Tempos depois, Jesus, falando, aqueles que o acompanhavam, disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou ainda, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Parece-me clara a intenção de Deus em ensinar a Elias sobre a quietude da vida. Diante disso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós, seres humanos, temos esse costume ruim, querer sempre esconder as nossas fraquezas, as nossas limitações, nos acharmos super-heróis, nos acharmos capazes de fazer muitas coisas ou todas as coisas. Nós, crentes, muitas vezes caímos nessa mesma armadilha do nosso ego, em acharmos que somos super crentes, pessoas que podem muitas coisas, e nos esquecendo tantas vezes que estamos necessariamente na dependência de Deus. O apóstolo Paulo disse, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos buscar, irmãos, a presença de Deus para entendermos e discernirmos espiritualmente as coisas que passamos. Esse momento de quarentena, esse vírus que afeta o mundo hoje, não apenas a nossa nação. Até ontem, até a semana passada, nós estávamos todos bem, não é verdade? Comprávamos, vendíamos, fazíamos negócios, dávamos nossos expedientes nas empresas onde somos funcionários. Até ontem, até antes de ontem. Tínhamos compromissos, coisas sempre tão essenciais que era impossível parar para dar atenção à família, parar para dar atenção à nossa saúde, parar para dar atenção a tantas questões tão mais importantes que o corre-corre da vida. Parar poderia deixar a nossa luz mais fraca. Parar poderia fazer com que a nossa importância fosse menor. Tínhamos a segurança dos nossos empregos, dos nossos comércios, tínhamos a garantia das nossas aposentadorias, tínhamos a força do nosso braço. Hoje, estamos em quarentena e eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, que esse também seja um tempo da parte de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos pensar que, por mais que tenhamos vivido momentos maravilhosos na presença de Deus, experiências fantásticas diante de Deus, falando no nome dEle, nós somos seres limitados e que por tantas vezes, por conta de tantas Jezabéis da vida, nos assustamos, temos medo, queremos fugir, temos vontade de morrer. Eu desejo realmente que seja um tempo de cuidado de Deus para poder dar para que nós possamos dar o verdadeiro valor às coisas que precisam ser dadas valor. Possamos entender que a prioridade de Deus na vida da gente é a nossa comunhão com Ele, a busca da sua presença, e entendermos que Ele é Deus e continua absolutamente no controle de todas as coisas. Sabe por que Ele continua no controle de todas as coisas? Porque Ele ainda é o Deus que derrama fogo sobre o altar, queimando o holocausto. Assim como aqueles homens e mulheres viram Deus queimar o holocausto oferecido por Elias, Deus é o Senhor. Versículo 39 do capítulo 18. Deus ainda é o Deus que está no seu santo templo, Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus amados irmãos, quando
como tem sido um peso aprender e lembrar dessas coisas nesses dias. Se não estivermos, meus amados irmãos, revestidos de uma compreensão do que somos e de que somos realmente apenas instrumentos nas mãos de Deus para realizar a sua obra, invariavelmente nós cairemos em depressão, assim como o profeta Elias. Teremos medo e fugiremos de tantas circunstâncias da vida, simplesmente se nós ignorarmos que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Romanos 11:36. Logo, depois de termos vivido experiências maravilhosas com Deus, podemos também, como Elias, experimentar medo e desânimo. Precisamos aprender que não é salutar querer estar o tempo todo ligado no 220 volts, querendo fazer das nossas vidas a melhor performance possível, querendo demonstrar às pessoas aquilo que nós não somos e, pior, deixando Deus de lado e as coisas mais importantes de lado. A nossa família, a nossa saúde, a convivência familiar, a irmandade, a fraternidade, o cuidado com as pessoas. Assim sendo, a ousadia para viver as nossas vidas e realizar a obra de Deus vem do Senhor, porque Ele é o Senhor. É dada por Ele. Precisamos entender que mesmo nos momentos que não parece que nós estamos com toda aquela coragem e ousadia para realizar as coisas, o nosso Deus continua sendo Deus, sendo bom, e que a glória é só dele. Se você estiver cansado, entediado, com medo nesses dias de quarentena, nesses dias de reclusão, nesses dias em que parece que o deserto é muito grande, muito quente, difícil de andar, está insuportável, lembre-se, Deus tem o poder para te resgatar de qualquer quarentena. Deus tem o poder para te resgatar de qualquer caverna que você estiver. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que nos escuta. Ele é um Deus que escutou Elias quando Elias o clamou. Ele é o mesmo Deus que escutou Elias orar pedindo a morte, mas que foi incapaz de fazer isso porque Ele é Deus. E sendo Deus, foi resgatar o seu filho querido da onde ele estava, da mais profunda depressão e tristeza. Ele falou calmamente com Elias. Disse a ele que ele tinha grandes coisas para fazer ainda na obra e que precisava dele, e estava ali o resgatando. Um dos textos que tem falado muito ao meu coração nesses dias é 2 Crônicas 7:14. E este é o segredo que nós precisamos guardar no coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, como nós precisamos nos humilhar diante de Deus, orar, como nós precisamos buscar o Senhor em oração, e buscar a minha face, como nós precisamos buscar a face de Deus, nos converter dos nossos maus caminhos, como nós precisamos repensar os nossos caminhos, meus amados irmãos. Então, diz o texto, então diz a palavra poderosa do Senhor: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, nós estamos precisando disso, do resgate do Senhor. Basta nos voltarmos a Ele, nos convertermos dos nossos maus caminhos. E o texto é muito claro. Ele nos ouvirá, Ele nos perdoará os pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Você já parou para pensar o como nós precisamos que o Senhor sare a nossa terra nestes dias? Pense a respeito dessas coisas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te rogo, ó Deus, que Tu estejas abençoando, Pai, todo o Teu povo que ver e assistir esse vídeo, Pai. Que o Teu amor e a Tua graça estejam os alcançando, Senhor, abençoando essas famílias, que elas possam meditar, ó Deus, que esta quarentena possa ser na vida delas, ó Pai, uma quarentena de pessoas que buscam o Senhor e que estão nas mãos de Deus. Esperamos o Teu resgate, ó Pai, e te rogamos, ó Deus, que Tu sares a nossa terra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus
e as divinas consolações seja com todo o teu povo, reunido, Pai, através deste vídeo, da tua congregação batista Luz da Vida no Caçote. E também, ó Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Amém, queridos. Quero desejar a todos uma semana de paz, desejar a todos uma semana de bênção, desejar a todos uma semana na presença do nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém.